Fala galera, como é que estamos? Tudo bem aí? Estamos mais uma aula, continuo nosso trabalho por aqui, pela internet, estando longe, mas sempre perto um do outro, sempre em contato. Hoje, pessoal, nós vamos continuar nosso trabalho do livro fazendo radiciação. Alguns assistiram essa aula, outros não. Se tu já assistiu, assiste de novo, se quiseres. Não assistiu ainda, estou numa aula na frente, assiste essa aula para completar o teu ciclo, tá? Nós faremos essa aula de hoje, a radiciação desde o seu início, a questão operatória. Nós já vimos um pouco disso na sala de aula, né? Antes dessa parada da quarentena. Mas faremos agora uma continuação do trabalho de radiciação num modo formal, onde iremos formalizar o nosso modo de trabalho. Tá? Daqui para frente, teremos sempre o mesmo tipo de ataque nas questões que envolvem radiciação. Essa vai ser a brincadeira da aula de hoje. Então eu vou retomar contigo, tá ali no teu livrinho, vai por favor mudar aqui de cena na página 12 do teu livro, né? Nós já vimos esse início de matéria aí, quem não viu, assiste agora, quem já viu, pode ler de novo, né? Vou aqui mudar de cena mais uma vez para mim, pessoal, um pouquinho maior ali para vocês. Então vamos ver agora a nossa radiciação. Lembra, vamos ler juntinho a parte inicial, como sempre a gente faz sala de aula, é a operação que visa encontrar o número que multiplicado por ele mesmo, o total de vezes indicado pelo índice, resulta no radicando. Então marca isso enquanto eu pego meu óculos aqui, para ajudar a minha vida. Graças a Deus, como é bom ver, né? Marca lá, número que multiplicado por ele mesmo, total de vezes indicado pelo índice, resulta no radicando. O resultado dessa operação é a raiz. Então marca isso, resultado é a raiz. Sendo assim, temos que raiz enésima de A é B, C e somente C, B na N vale A. Marca isso em matemática, é importante. Né? Quer dizer, então, quando procura uma raiz, tu procura um número que multiplicado por ele mesmo, tantas vezes, quando diz o índice, resulta no radicando. Então, raiz quadrada de 4 é 2, por quê? Porque 2 vezes 2, 2 ao quadrado é 4. A raiz cúbica de 1 é 1, por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1, 1 ao cubo dá 1. A raiz quarta de 16 é 2, porque 2 na quarta é 16 e assim por diante. Né? Não tem nada demais. Só que convenhamos, fazer esse tipo de coisa é muito cansativo, né? Uma coisa é buscar a raiz cúbica de 1, outra coisa é pegar a raiz décima de 729. Qual é o número que multiplica ele mesmo 10 vezes para dar 729? Pô, convenhamos, não tem nada prático aí. Embora esse seja o pensamento correto da raiz. Então nós iremos trabalhar agora de outros modos para que possamos ter uma saída mais rápida, mais prática no nosso trabalho. Tá? Antes de fazer isso, continua comigo no livrinho, página 12, aquela observação é muito importante. Lembre-se que o índice é um número natural maior do que 1. Então, marca ali entre parênteses, ali, ó, n pertence natural, asterisco, menos 1. Marca isso, por favor. Marca isso. Por quê? Isso é importante na medida que nós não teremos raízes com, atenção, índices negativos, índices fracionários, fracionário decimal não te esquece. Nós não teremos índice 0, por causa do asterisco, e não teremos índice 1, tirou fora o 1. Quer dizer, tu não pode inventar uma raiz qualquer, com qualquer índice. A raiz tem obrigatoriamente índices que começam no 2, sendo números naturais. 2, 3, 4, 5, 6, raiz quadrada, cúbica, quarta, quinta, sexta. Isso é importante para nós, porque nós vamos fazer uma ponte daqui a pouquinho entre potência e raiz, que nós já vimos, inclusive, em sala de aula. E essa ponte será muito útil para nós, só que só vale, só é verdadeira, quando as duas definições, as duas operações, potência e raiz, estão bem definidas. Né? E, na verdade, perdão, a nossa raiz ela é mais problemática justamente por causa do índice. Então, cuidado com testes que não te dizem nada sobre o índice. Se isso acontecer, pode marcar falso. O índice não é um número qualquer. Tá bem? Continuando. Além disso, nesse quadrinho ainda, vale lembrar
que radicais de índice par, de números negativos, não são números reais, porém eles existem, são números imaginários. Tu lembra disso? Raiz quadrada de menos 4 é 2i. Lembra? Raiz quadrada de menos 25 é 5i e assim por diante. Tem uma série de números, né, que tem raízes imaginárias. De modo geral, raiz índice par negativo será imaginária. Nós não vamos agora nos ater a elas, só quero dizer uma coisa nesse momento, que já costumo dizer assim, ó, existe a raiz. Não diz, não tem raiz. Quer dizer, não tem? Diz assim, ó, não tem raiz real, ou no conjunto dos números reais, mas a raiz existe, com toda certeza, ela continua existindo. Tá bem? Bom, nessa página ainda, já vimos sala de aula tudo isso. Raiz de 0, raiz enésima de 0 é 0, raiz enésima de 1 é 1, ou seja, qualquer raiz de 0 é 0, quadrada, cúbica, quarta, quinta, assim como a raiz de 1 sempre é 1, quadrada, cúbica, quarta, quinta e vai embora, tá? Não te esquece que esse n tá ali, ó, uma gravatinha, né? Tem que ser um número natural, asterisco tem 1, ou seja, tem que ser um índice bem definido, tá? Agora, estando tudo bem definido, nós temos ali uma coisa muito importante no livro, ó. Raiz y de a na x é a na x sobre y. Nós já vimos em sala de aula quando falamos de potência. Lembra? Potência com expoente fracionário é uma raiz. Então lê comigo. E não esqueça que podemos pensar a radiciação em função da potenciação como uma potência de expoente fracionário. Marca isso, por favor. Potência de expoente fracionário. Apareceu fazendo expoente, isso é uma raiz. E não esquece, fração decimal decimal, dízimas, periódicas, tudo isso serão frações de partes inteiras e aí certamente será uma raiz, tá? Nós vamos usar muito isso agora aqui para frente, tá? Não necessariamente escrevendo em forma de potência, mas usando essa ideia da divisão que a fração traz com ela, a divisão do expoente pelo índice. Antes de ir embora dessa página, só olha ali, ó, eu deixei para ti um QR Code que fala sobre a historinha de onde que veio o símbolo da raiz. É uma boa leitura para quem está em casa, tá? Estamos trancados em casa, mas nossa cabeça não para, né, pessoal? Sempre levando ela adiante, tá? Então, vamos lá, vamos mudar aqui de página contigo. Eu vou para minha imagem 5, onde eu quero começar a trabalhar isso com vocês, tá? Então, eu quero primeiro te lembrar que a raiz y de a na x é a na x sobre y, que isso, na verdade, é uma forma de escrever a minha raiz em forma de potência, tá? Porém, eu não vou escrever fazendo expoente. Essa fração expoente está apenas explicando para ti o quê? Como é que o número sai do radical. Ele sai dividindo expoente pelo índice. Vou até marcar para ti ali, ó. Esta divisão que está aqui, ó, esta divisão aqui, ó, do x pelo y, esta divisão aqui, que é a nossa divisão que vamos trabalhar bastante agora, tá? Essa vai ser a brincadeira. Então, essa divisão que explica como é que sai da raiz. Inclusive, tem que mudar de cor aqui para vocês. Vou botar uma outra corzinha, dá licença. Aqui, tá? Esta divisão aqui, que é aquilo que tu faz em sala de aula. Sor, cortei. Lembra que tu corta? Pois o corte é essa divisão aí. Então eu vou usar isso bastante com vocês. Por isso, o nosso primeiro pensamento aqui para frente é o seguinte. Quero calcular raiz? Sim. Raiz não sei, fatora. Tu vai fatorar o teu radicando para poder encontrar uma potência e efetuar essa divisão do expoente do radicando pelo índice. Deixa eu voltar contigo aqui na minha imagem, minha cena 4. Desce um pouquinho ali no teu livrinho, da próxima página. Vamos na página 13, por favor. Vamos para a página 13. Ali, ó. Página 13, nós vamos fazer agora aquela fixação que está ali embaixo, tá? O exemplo 18 eu vou corrigir contigo agora em sala de aula, não, aqui em sala de aula virtual. Sim, é uma sala de aula. É meu escritório, é uma sala de aula, sim.
Por que não? Então, nós vamos corrigir agora juntinhos este teste 18 nos itens A, B, C, D e E, falando justamente sobre raiz, tá? Então, voltemos lá para a nossa cena, a minha cena 5, onde eu vou trabalhar isso contigo agora com calma. Então, raiz, não sei, fatora. E fatora para quê? Vou baixar aqui para ti de novo, ó, para te poder fazer esta divisão aqui em cima, ó, do expoente pelo índice, do x pelo y, tá? Então vamos lá. Quero fazer o item A. Vamos buscar ele aqui, puxar para o cantinho para ter um pouco mais de espaço para nós, né? Quero fazer a raiz. A raiz quarta de 256, né? Então vamos lá. Raiz não sei, fatora. Sim, raiz quarta. 256. 256 é quanto? É 2 elevado a 8. Sim, 2 elevado a 8. Numa boa. Ah, mas eu não lembro da potência. Nós sabemos até 2 na 10 de cabeça, né? Mas se tu não lembrou, cara, não tem saída. Vai ter que fatorar. Ah, isso, tem certeza? Tenho certeza. Quer dizer, não sei que 256, 2 na 8, lá vou eu. 256, né? E paciência, né, meu? É da vida, é do jogo. Não sabe? Ó, fatora. Dá por 2, que dá 128. Dá por 2, que dá 64. Dá por 2, que dá 32. Dá por 2, que dá 16. Dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. E dá por 2, que dá 1. Ou seja, é 2 na... Confere comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 na 8. Então, se eu não soubesse do que eu sei, das potências sabemos, não tem saída. Teria que fatorar mesmo. Entendeu? Por isso que eu sempre digo, sala de aula de vocês, quão importante é saber potência de base 2 e base 3 e algumas base 5, né? Porque tu usa muitas vezes. Eu acho que não tem que ser uma obsessão tua decorar agora, mas ela tem que estar ligada, tem que estar viva para não ter problema. Tá bem? Então deixa eu voltar aqui para nossa página e vamos continuar esse trabalho. Deixa eu apagar isso aqui para nós, né? Porque isso aqui não está com nada. Então deixa eu apagar aqui. Lá. Então vamos de novo. Bueno. Aí o que tu faz? Deixa eu apagar um pouquinho, inclusive essa raiz está muito grande. Aqui. O que tu faz? Tu vai lá e efetua esta divisão daqui. Vou marcar aqui de novo para ti essa, do x pelo y. Tu vai dividir quem? O 8 pelo 4. Que é o que tu fala, cortei, né, Sor? O corte é essa divisão que está aí. E aí tu encontrou 2 elevado a quanto? A 2. 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, todo mundo sabe, é 4. Tá resolvido o teu teste, numa boa, tranquilo. Check. Sim, bonito de fazer, bacana, legal. Quer dizer, raiz não sei, fatora e usa essa ideia da divisão do expoente do radicando pelo índice. Ok? Só que, vê bem, duas coisas acontecem. Primeiro, eu não escrevi a minha raiz em forma de potência com expoente fracionário. Não botei 2 na 8 quartos. Até poderia, mas não precisa. Basta simplificar. Ninguém está mandando escrever em forma de fração no expoente. Só quer que tu entenda que para sair da raiz tem que dividir o expoente pelo índice numa boa. Entendeu? Muito bem. A outra coisa que isso aqui ocorre, suscita, e é bom, é por isso que é importante saber ler as coisas, que talvez algum mais avisado acabe achando que para sair da raiz tem que ter uma divisão como essa, uma divisão exata. O que não é verdade. Não é verdade isso. Para que saia da raiz, atenção, para que saia da raiz, não tem que ter divisão exata. O que tem que ter é um expoente maior ou igual ao índice. Vou até anotar isso aqui para ti. Aqui, ó. O expoente, atenção, o expoente do radicando
tem que ser maior ou igual ao índice. E esta é a condição. Que o expoente do radicando seja maior ou igual ao índice. E isto que está aqui, que eu escrevi para ti agora, né? O expoente radicando maior ou igual ao índice é dizer o quê? Que o expoente é suficientemente grande. Quem já teve essa aula comigo já ouviu falar muito sobre isso, né? O que é ter um expoente suficientemente grande? É ter um expoente do radicando maior ou igual ao índice. Se for maior e for múltiplo, todo mundo sai. Se for só maior, alguém sai e alguém fica. Essa é a brincadeira. Somente isso. Se for menor, não sai ninguém. Então, para alguém sair da raiz, eu repito, tem que ter o expoente radicando maior ou igual ao índice. Tá? Esse é o nosso critério mágico, né, de sair da raiz. É ter o expoente do radicando maior ou igual ao índice. Tu entendeu? Essa é a brincadeira. Então vamos lá. Quer dizer, quero calcular a raiz? Quero. Vou lá e fatoro. Ok. E aí depois eu analiso o expoente. Vamos juntos então fazer o item B. Puxei ele aqui para nós no cantinho. Vamos lá. Quero fazer a raiz quinta de 729. Né? 729. Ah, não sei. Pá, fatora. Dá quanto? Dá 3 na 6. Mas 6 ficou feio. 3 na 6. Bah, Sor, eu não sabia que é 3 na 6. Bah, não sabe, meu. Vai lá e fatora. Azar. Quer dizer, não tem essa. Ah, 729. Bah, não sei. Fatora. Entendeu? Dá por quanto? Dá por 3, que dá 243. Dá por 3, que dá 81. Dá por 3, que dá 27. Dá por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Ou seja, 3 na quanto? 3 na 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 na 6. Eu, babá, não sabia, só fatora, tem saída. Então, por isso é importante, tu vai acabar guardando as potências, eu não tenho dúvida disso, tá? Então, deixa eu voltar aqui, apagar aqui para ti isso aqui, para a gente ter um pouco mais de limpeza nessa parte. Então, apagando aqui, lá. Pronto. Então, continuemos. Então, isso aqui igual a quanto? Bom, primeiro, raiz quinta de 3 na 6. Pergunto, 6 é suficientemente grande para ser raiz quinta? Ou seja, 6 é maior ou igual a 5? Sim, claro que sim. Sendo maior que 5. Agora te pergunto, 6 é múltiplo de 5? Claro que não. Então, o que nós faremos? Nós vamos separar essa potência 3 na 6 em potências com expoentes múltiplos do índice. Sor, não entendi. Vamos arrumar essa potência. Vem comigo. Raiz quinta de 3 na 6 é a mesma coisa que a raiz quinta de quem? De 3 na 5 vezes 3 na 1. 3 na 5, 3 na 1 é a mesma coisa 3 na 6? Claro que sim. Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria ter potência com expoente múltiplo do índice. 5 é múltiplo de 5, evidentemente. Tá, Sor, tudo bem, estou entendendo, legal, mas qual é a vantagem que eu levei com isso? A vantagem agora, vamos ali para cima da nossa página um pouquinho, que agora que vem a parte boa. A segunda e a terceira propriedades que estão aqui na segunda coluna, vou até te marcar elas, dá licença, em vermelhinho aqui, essa aqui, esta e esta, são muito importantes. Por sinal, elas têm um similar em potência, né? Toda vez que houver um produto, ó, uma multiplicação, ou um quociente, uma divisão,
dentro do radical, eu posso separar o radical em tantos radicais quanto o total de fatores do produto ou do quociente. Quem tu falou, senhora? Calma, eu vou explicar. Separa a raiz em raizinhas menores. Por que não falou isso antes? Tem que falar bonito, gente. Elegância, elegância. Elegância é meu lema, tá? Quer dizer, os fatores, eles vêm dos produtos dos quocientes. Então, quando houver multiplicação e divisão, tu pode separar a raiz em tantas raízes quantas tu queira ou quantas tu puder. No meu caso ali, ó, separo a raiz de A vezes a raiz de B e a raiz de A dividido pela raiz de B. Separa elas e calcula elas separadamente. Evidente, né, pessoal? Tu está pensando na frente, se tu pode separar, poderá juntar. Mas eu acho que eu não preciso nem dizer, no nosso nível que nós temos aqui no médio, graças a Deus, no gabarito, é que só vale com multiplicação e divisão. Não vale com mais e menos, né? Não vale com mais e menos. Sora, e se tivesse uma coisa assim, ó, tem assim uma coisa assim, vou pensar assim, ó, uma raiz, sei lá, raiz de 2 mais a raiz do 3. O que eu faço? Não faço mais nada. Morreu o teste ali. Só tem isso? Só. Acabou o teste. Não faz nada, acabou. Entende? Tu vai poder separar com multiplicação e com divisão. Como sempre. Não com adição, não com subtração. Tá? Então, como eu tenho aqui, ó, vou repetir aqui, ó, como eu tenho uma multiplicação, eu posso separar a raiz quinta em duas. Então, dá licença. Farei a raiz quinta de 3 na quinta vezes a raiz quinta de 3 na 1. Sim, separei as raízes em duas. E aí sim, numa boa, eu vou lá e vou fazer o de sempre, né? Cortei só 5 com 5. E aí tu encontra o que de resposta? 3 raiz quinta de 3. E tá aí a resposta numa boa, resposta lindinha, sem estresse, sem godó. A minha experiência me mostra que vocês normalmente não fazem esse passo aqui. Eu vou até marcar para ti aqui, ó. Esse passo aqui, ó. Vocês normalmente não fazem ele. Vocês vão direto, né? Daqui para cá. Tudo bem. Pode ser. Desde que tu lembre que apenas o 3 na 5 saiu fora. O outro 3 ficou lá dentro, preso da raiz. Ok? Show de bola. Continuemos. Então, o resumo da ópera é aquele. Para sair da raiz, não tem que ter expoente múltiplo do índice. Tem que ter expoente suficientemente grande, ou seja, maior ou igual ao índice. Ok? Então, vamos de novo. Deixa eu subir um pouquinho essa página aqui para nós. Vamos fazer agora, então, o nosso exemplo, nossa fixação do item C. Quanto vale a raiz 20ª de 4.096, né? Então, deixa eu puxar aqui para ter um pouquinho mais de espaço para nós. Trocar de cor aqui, vem para cá. Ora, raiz 20ª de 4.096. Passou, não sei fatora. E 4.096 é 2 na 12, como todos nós sabemos. Aqui, ó, Itumaiás. Sabemos, né, pessoal? Diz assim, ó, claro que sim, nós sabemos. Porque nós sabemos que é 2 na 10, que é 1024. 1024 vezes 2 é 2048, vezes 2, 4.096. 2 na 12. Vale a pena saber potência de base 2. Bom, mas tudo bem. Vamos ao que interessa. Não lembrou? Tudo bem, estou brincando contigo. Vai lá e fatora. Mas fatora. Então, raiz é assim. Não sei, fatora. Não sei, fatora. Pronto. Vamos ao que interessa. Perguntou. 12. O expoente 12. Esse cara aqui.
ele é suficientemente grande para sair da raiz 20? Sim ou não? Não. Claro que não. Por que não? Vou até baixar a tela de novo aqui, ó. Porque o expoente do radicando não é maior ou igual ao índice. Ele é menor. 12 é menor do que 20. Não dá para sair. Então, só vai sair da raiz alguém que tem expoente suficientemente grande. Menor não sai. Porém, deixa eu subir mais um pouquinho essa página de novo. Voltemos lá em cima na questão da potência com expoente fracionário. Não te esquece que toda raiz é uma potência com expoente fracionário. E fração, tu sabe muito bem, sempre que for possível, deve ser o quê? Simplificada. Então, voltemos aqui. Embora nós não possamos tirar o 2 na 12 da raiz, convenhamos que 12 e 20 são múltiplos de um mesmo número, são múltiplos do 4. Então, tu pode muito bem simplificar por 4. E aí encontraremos, atenção, a raiz. Opa! Volta aqui. A raiz 20 por 4 dá 5 e 12 por 4 que dá 3. Simplificou o expoente e o índice por 4, justamente por ser uma fração no expoente. Sim? Legal, né? Aí, finalmente, tu encontrou a resposta. A raiz quinta de 8. Check. Tá feito teu teste numa boa. Ah, que lindo! Bacana. Atenção, eu fiz tudo em 2 linhas. Simples, né, pessoal? Sempre igual. Raiz não sei fatora. Nenhuma vez usei potência aqui. Só estou usando raiz o tempo todo. Lega? Tudo tri? Então, vamos de novo. Vamos agora para o nosso item D. O item D, deixa eu voltar a página lá em cima, ele vai fazer menção a uma propriedade que eu diria que é uma das 3 mais importantes. 2 já vimos já, né? Que é o produto no radical e o quociente no radical, que se separa em raízes menores, tá? Aí nesse cantinho aqui de cima aqui, ó, bem lá em cima, nós temos a raiz da raiz, que tem um similar em potência com o quê? Com potência de potência. Ok? Potência de potência. Então, a potência de potência que tu faz? Considera a base e multiplica o expoente, não é mesmo? Pois bem, aqui, raiz a raiz, tu vai multiplicar os índices. Então, esta primeira propriedade, ó, raiz m da raiz n, tu vai multiplicar os índices fazendo a raiz mn. Uma raiz só, ao invés de 2. Prático? Nossa, muito prático. Maravilhoso. Só tem um detalhe. Para que possamos fazer essa multiplicação de índices, a raiz tem que estar assim, ó, coladinha em outra raiz. Eu brinco com o pessoal, tem que estar de conchinha com outra raiz, tá namorando, tá juntinho uma da outra. Não pode ter ninguém no meio do caminho. Se tiver alguém no meio do caminho, estragou o namoro, estragou a multiplicação. Tá? Essa é brincadeira. Ninguém no meio do caminho. Se tiver alguém no meio do caminho, esse cara ou sai ou entra para a próxima raiz, já veremos em seguida. Mas daí tu não vai poder multiplicar o índice diretamente, tá? Então, vamos fazer agora de novo aqui embaixo, o nosso item D. Puxar ele aqui para baixo, um pouquinho mais de espaço para nós. Dá licença, chama aqui o D para cá, né? Quero fazer a raiz da raiz sexta de 125. Sim? Então, vamos lá. Perguntou. Posso multiplicar os índices, os índices 2 e 6 da raiz quadrada da raiz sexta? Sim ou não? Sim. Porque é raiz coladinha na raiz. E aí tu pode juntar as duas numa só, fazendo a raiz 12ª de 125. Né? 125. Pronto.
Juntei as raízes numa só. Agora calcula a raiz. Ah, mas eu não sei. Não sei? Fatora. Fatorou o 125 e encontrou a raiz. 12ª de quem? De 5 ao cubo, que é 125. Sim? Tranquilo? Organizadamente. Aí eu te pergunto, o de sempre, né? O de sempre. Posso? 3 é suficientemente grande para sair da raiz 12ª, da raiz 12? Claro que não. Porque 13 e 12 tem o 3 menor que o 12 e para sair tem que ser maior. Ah, é mesmo, eu esqueci. Não dá para sair. E então, o que nós faremos? Não dá para fazer mais nada. Porém, embora não possa sair da raiz, porque é menor que o 12, o 13 e o 12, obviamente, são múltiplos de 3. Então, tu pode simplificar por 3 e por 3, que é a questão da fração do expoente. Então, vejam, até vou subir aqui um pouquinho na minha página. Ó, isto aqui, pessoal, vou marcar várias vezes aqui, ó. Marquei, ó, isto aqui, isto aqui, isto aqui. É muito importante. Eu não estou somente fazendo, mandando colocar em forma de potência. Não é isso. Eu estou explicando como é que sai da raiz, dividindo o expoente pelo índice. E como é fração, sempre que possível, eu irei simplificar. Pronto, elegante, arrumadinho, numa boa. Bom, agora ficou fácil de fazer, né, pessoal? Vamos lá de novo aqui? Então vamos lá, aqui vai dar o quê? Vai dar a raiz 12 por 4. 4. Não, 12 por 3, 4. E 3 por 3, 1. Raiz quarta de 5 na 1. E tá feito o nosso teste numa boa, sem estresse. Né? Acabou. Sim? Muito arrumado, muito elegante, muito tranquilo. Sempre igual. Raiz não sei, fatora. Expoente suficiente, grande para sair da raiz? Sim, sai. É maior em múltiplo, sai todo mundo. Só maior, alguém sai, alguém fica. Menor, não sai ninguém. Acabou a história. Não é mais elegante isso, pessoal? Claro que é. Assim não erra nunca mais. Vamos de novo. Fazer o item E aqui para vocês uma vez. Puxa o item E para cá. Temos o que aqui? Temos a raiz cúbica. Opa, que feio, 3 feio. Cúbica de 4, raiz cúbica do 5. Ok? Vamos lá. Não está aparecendo no teu teste, não vai aparecer nunca, né? Mas tu sabe que isso aqui, ó, na verdade, aqui no meio, é uma multiplicação, né? 4 vezes a raiz cúbica do 5. Então, vamos ao que interessa. Pergunto, posso multiplicar o índice 3 e o índice 3 num só? Sim ou não? Respondo eu mesmo. Não. Ai, por que não, senhor? Porque tem o 4 no meio do caminho. No meio do caminho tem o 4. Estou poético hoje. Não dá. Não dá. E se não dá, porque nós temos o 4 no meio do caminho, das duas, como eu te falei agora há pouquinho. Ou esse 4 sai da raiz cúbica, ou ele entra na próxima. Então não te esquece, vou botar aqui para ti, ó. Isso aqui é 4 na 1, né? Não está aparecendo, o expoente é 1. Então eu pergunto para ti, 1 é suficientemente grande para sair da raiz cúbica? Claro que não. Então, se ele não sai da primeira raiz, ele entra na próxima. Não sai, entra. Ou sai ou entra. Não sai, entra. Acabou a história. E será sempre assim o tempo todo. Como é que ficou então? Lá vou eu. Fui. Atenção, vem comigo ali. Temos a raiz cúbica da raiz cúbica. O 5 estava lá dentro, quietinho. E o 4, vou botar aqui em vermelho para ti, ó. O 4 entrou. E agora deixa eu voltar de novo no início da página lá, ó, lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima.
Fração do expoente. Para sair da raiz, o que o cara faz? Ele divide o expoente pelo índice. Digam sim. Sim, muito bem. Se para sair divide, para entrar, fala, me quero ver. Se para sair divide para entrar, multiplica, claro, isso mesmo. Chama a mãe aí, o pai vai te mostrar todo mundo que tu sabe matéria. Ou sai ou entra. Sai dividindo, entra multiplicando, óbvio. Então vamos de novo, desce lá para a gente poder fazer. Era 4 na 1, concorda comigo? Era 4 na 1, ali aquele umzinho vermelho. Não saiu de uma raiz cúbica, entrou na próxima, que também é raiz cúbica. Então ele entra multiplicando o expoente pelo índice. E ao fazer 1 vezes 3, o que eu encontro? 3. 4 ao cubo. Ou seja, o 4 na 1 virou 4 ao cubo dentro da raiz. Se fosse 4 ao quadrado, 2 vezes 3, 6. Se fosse 4 na 5, 5 vezes 3, 15. E assim por diante. Eu costumo dizer uma coisa muito fácil de pensar, tu vai entender. Todo mundo que entra numa raiz, entra elevado ao expoente indicado no índice. Ou seja, numa raiz quadrada, senta ao quadrado. Numa raiz cúbica, senta ao cubo. Na raiz quarta, entra na quarta e assim por diante. Vou fazer aqui embaixo uma coisinha para te ver aqui, só para te ter essa noção. Vamos supor que eu fosse fazer assim, ó. Quero fazer o número 3 em forma de raiz, tá? Ele seria a raiz quadrada de 3 ao quadrado, ele seria a raiz cúbica de 3 ao cubo, seria a raiz quarta de 3 na quarta, a raiz quinta de 3 na quinta e assim por diante. Concorda comigo? Claro que sim, né? Porque aqui, ó, cortou, 3, cortou, 3, cortou, 3, cortou, 3. Então, o 3, que era 3 na 1, virou raiz quadrada de 3 ao quadrado, raiz cúbica e assim por diante. É basicamente o que eu fiz ali. Só que, óbvio, não precisa fazer todo esse passo para entender isso aí, né? Tu vai direto, perdão, tu vai direto multiplicando o expoente pelo índice. Uma coisa bem prática, bem pragmática. Sai dividindo, entra multiplicando. Tá bem? Mas por que eu fiz isso? Porque agora, atenção agora, nós temos aqui a raiz cúbica da raiz cúbica, a raiz nona, 3 vezes 3, 9, de quem? De 4 ao cubo, que é 64, vezes 5, que é 320. Check. E aí, meus amores, notem, eu fiz o teste em... Atenção! Ó, aqui, uma linha. Não saiu, entrou, multiplicou, acabou, deu. Por que eu tô falando, sabe, eu entendi, mas calma, para que todo esse exagero, não sei. Me ouve. Tô fazendo assim porque não sei que cargas dá, o que passa na cabeça do cidadão, que quando é com um númerozinho, ele entende, faz assim. Botou letra, pronto, o cara pira. É o demônio que vem na mente do cara e aí, ó, despiroqueia. Não. Deixa eu fazer coisa aqui embaixo para te ver. Vamos fazer aqui mais um. Vou fazer aqui para ti o exemplo número 1 da aula de hoje. Quero fazer a raiz, olha só, cúbica de x, raiz cúbica de x. Só que engraçado, tua impressão que eu já vi esse teste. Sim, exatamente igual ao de cima. Só que em vez de botar 4, 5, botei x e x. Poderia ter posto A e B, não mudaria nada. Não sei o que acontece com o cidadão, que quando ele olha isso, ele, Soro, já sei, vou usar x na 1/3. Cala a boca, tá louco da bilu. Quer dizer, o cara olha pro x e pensa em fazer um teste em forma de potência. Deixa eu ser mais calmo, né? Tá errado isso? Não tá errado. Tipo, raiz e potência, quando bem definidos, pode ser transposta de uma para outra, tudo bem. A questão que usar potência no teste de raiz é que tem que ser uma escolha muito consciente, com
alguns pontos a serem levados em consideração. Primeiro deles, para ser potência útil para nós, tem que ter operação boa. Multiplicação, divisão, potência e raiz. E tem que ter base igual, que é o caso que é agora. Então poderia fazer isso. Poderia fazer, daria certo. Mas se fosse em vez de x e x, fosse a e b, já não vale mais. O que eu quero que tu entenda é que se o teste é de raiz, faz raiz. Se é de potência, faz potência. Não fica passando um para o outro que tu perde mais tempo com isso do que com o próprio teste. Então lá vamos nós fazer o teste normal, como nós sabemos fazer. Vamos lá. Raiz cúbica de x, raiz cúbica de x. Pergunto, posso multiplicar o índice 3 e o índice 3? Não. Por que não? Porque tem o x no meio do caminho. Das duas, uma. Ou o x sai ou ele entra. Isso aqui é x na 1. X na 1. Pergunto, 1 é suficientemente grande para sair da raiz cúbica? Claro que não. Então tu já sabe, se ele não sai, ele entra na próxima. Sim? Então vamos lá. O que deu para nós aqui? Deu a raiz cúbica da raiz cúbica do x, e o x vermelho é o que está entrando, tá? Ele era x na 1, certo? Para sair da raiz, divide expoente pelo índice. Para sair, divide. Para entrar, multiplica. 1 vezes 3, x na 3. E agora, com toda a calma que Deus nos deu, vamos lá. Raiz cúbica da raiz cúbica, posso multiplicar os índices? Agora sim, fazendo a raiz nona de x na 1 com x na 3, x na 4. Sim, 3 vezes 3, 9. X na 3, conserva a base nos expoentes na 4. Acabou o teu teste. Check. Numa boa. Pô, cara, pelo amor de Deus, super útil, super tranquilo, super de boa. Tá? 3 vezes 3, 9. X na 1, x na 3, x na 4. Duas linhas. Tá? E não te esquece, né, que isso vale com multiplicação e com divisão. Só me mostra uma divisão para mim? Claro que eu mostro. Vamos lá. Vou fazer um exemplo aqui para te ver. Perdão, pessoal. Não é o Covid, tá? Mas é o ar-condicionado que pegou, tá? Exemplo 2. Vamos lá. Quero fazer a raiz quinta de x raiz quadrada de x. Assim. Tá? Bem de boa. Mesma coisa. Pergunta. Vamos lá. Posso multiplicar o índice 5 e o índice 2? Não. Por que não? Porque tem o x, este x, no meio do caminho. Então, das duas, uma. Ou o x daqui sai da raiz quinta, ou entra na próxima. Né? Então, isso aqui é x na 1. Sim? Então, pergunto. 1 é suficientemente grande para sair da raiz quinta? Claro que não. Então, se ele não sai, ele entra. Então, vamos lá. Raiz quinta da raiz quadrada. O x de baixo está quietinho. E o x de cima está entrando. Ele entrou onde? Na raiz quadrada de baixo, como raizão grandão. E aí, de novo, x na 1, na raiz quadrada, ele entra ao quadrado. Então, ele fez, vou aqui apontar para ti, ele fez este 1 vezes o índice 2. Para dar raiz quadrada, para dar x ao quadrado. 1 vezes 2, 2. Sim? Então agora, uma boa. Agora podemos continuar. Pergunto. Posso multiplicar o índice 2 e o índice 5?
da raiz quadrada e raiz quinta? Agora sim. Encontraremos a raiz, o quê? Décima, 5 vezes 2, de x na 2 por x na 1, que é x. E aí, check. Mais uma vez, acabou o teu teste. E a verdade vos libertará. Lindo, né, pessoal? Muito lindo. Então, com isso, nós temos agora aqui todo essa gama de ferramentas para poder fazer os testes. Ali em cima eu posso para ti as propriedades que estão, inclusive, no teu livrinho, na página 13. Já vou ler contigo ali no teu livrinho, tá? Só quero que tu veja que as duas últimas ali, elas são menos importantes, mas tu fez elas sem querer. A última, raiz, uma cara para ti aqui, a raiz nx de a na mx, é essa questão de simplificar, né? Tu vê que os dois são múltiplos de x, né? Então tu corta e corta por x, e por x sobra nm. Apenas para ficar claro para vocês. E a última é para te lembrar que uma raiz de uma potência é a mesma coisa que a raiz do... volta a frase. Que o expoente do radical é a mesma coisa que o expoente do radicando. Agora sim, elegante. Nós temos uma potência ali, né, no radical todo elevado ao expoente. Então esse expoente do radical é a mesma coisa do radicando. Tu sabe disso, normalmente tu sabe disso. Essa aqui, né? Tu sabe, mas tu não pensa sobre ele, tu faz direto. Então deixa eu te mostrar aqui, para te poder pensar no que eu estou falando. Vou fazer aqui mais aqui embaixo. Tá? Vamos lá, pessoal. Não tem quarentena que nos segure. Vamos lá. Então eu quero fazer, por exemplo, aqui só para te ter uma coisa bem clara na cabeça. Fazer o exemplo 3, tá? Se eu quero fazer, por exemplo, a raiz cúbica de 2 na 6. O que vocês fazem direto? Vocês normalmente vão lá e cortam direto. E é realmente isso, tá? É o que está dito ali. É que esse 6, na verdade, ele é a mesma coisa, olha só, que fazer a raiz cúbica do 2 vezes a raiz cúbica do 2 vezes a raiz cúbica do 2 6 vezes. Sim. E aí, já que estamos multiplicando, podemos juntar todas as raízes numa só. A raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? Quantas vezes aqui dentro? 6 vezes. Que é, então, a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 na 1, 2 na 1, 2 na 1, 6 vezes 2 na 6. Então, o expoente do radical, o expoente lá fora da raiz, é a mesma coisa que o expoente dentro da raiz. Então, tu pode botar para dentro e para fora, conforme a necessidade. Vocês, inclusive, como eu falei, normalmente nem fazem tudo isso, vão direto para a resposta. Já cortam, né? Eu vou lá e corto. Ah, só cortei aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para te ver. Cortei aqui só, ó. Cortou 2 ao quadrado, que é 4. Né? Lindo, exatamente isso. Uma boa. Tá? Check. Que é, vamos lá, né? A mesma coisa que tu faz lá assim, ó. Cortou 6 e 3, que dá 2. É o que vocês normalmente fazem. 6 por 3, 2 ao quadrado. Matou. Sim. Super legal, né? Organizadamente, elegantemente, como tem que ser na nossa vida, tá? Com isso, nós podemos, então, agora ir para a nossa página 13, que lá estão, no início da página 13, deixa eu mudar aqui, ó, no início da página 13, as propriedades operatórias, né,
que nós marcamos agora ali na nossa página, na minha outra janela, tá? Raiz a raiz multiplica os índices, raiz do produto separa o radical, raiz do quociente separa o radical em tantos quantos queira. Pode separar, pode juntar, só vale com multiplicação e divisão. As duas últimas menos importantes, mas que tu usa de maneira bastante indireta, tá? E fizemos a fixação 18. Com isso, fica de tema para ti a fixação 19, a fixação 20, a fixação 21, 22 e 23 para a próxima aula, tá? Além disso, lá na página 53, eu acho. Deixa eu ver se é 53. Eu acho que é, né? Não. Deixa eu ver aqui. Não, é mais? 53? Não. Lá no final do livro, no nosso gabaritando. Deixa eu me achar aqui, pessoal. Aí. Na página. Estamos na página agora. Achei. 283, não 53. 283. Nós tínhamos ali potência para fazer, né? Dá pra fazer todas elas de potências até o 20, né? Já era tema. Agora, tu pode fazer a raiz também, usando do 21 até o nosso número 30 e até o 30. Até o 30 da radiação, tá? Até o 30 dá para fazer também. Depois tu assistir o próximo vídeo de radiação, que vai falar sobre o módulo, tu pode fazer também alguns testes a mais. E assim que eu falar da racionalização, no outro vídeo que já está no ar, inclusive, que tu pode fazer até o final da radiação numa boa. Então, o próximo vídeo que nós vamos fazer, nós vamos falar do módulo e eu vou corrigir as questões até a número 30, tá? Depois a gente marca no outro vídeo a correção dos testes até o número 43. Tá bem, pessoal? É isso aí, tranquilo, né? Bem de boa, bem bacana de fazer, sempre juntinhos, sempre unidos, nesse momento que eu sei que não é muito fácil, mas que todos nós vamos passar juntos com toda certeza. Contem conosco, tenham tranquilidade, continue estudando, manda tua dúvida e nós estamos aqui para atendê-los, certo? Um grande beijo, boa semana, um beijo no pai, na mãe, na família toda. Fiquem em casa, lavem as mãos e até a próxima. Tchau!